O governo federal vem alimentando há anos um aumento de despesas irresponsável. Irresponsável. E conforme ele vai aumentando as despesas, porque na percepção do governo gasto é vida, porque racionalidade fiscal é uma expressão de economista que não tem importância a gente falar sobre isso aqui. Então, vamos gastando, vamos torrando e vamos aumentando a despesa do governo. Aí o governo vai gastando e uma hora a conta vem. E na hora que a conta vem, o que você tem que fazer? Você tem que cobrir o buraco das despesas crescentes. Mas despesas feitas em nome do bem, do discurso do nunca antes na história desse país, do discurso foi preciso que alguém, um presidente sem curso superior, mostrasse para os letrados e bem informados como é que se administra. E assim, aumento de despesa. Óbvio que isso acaba produzindo algum aumento de crescimento, mas às custas de inflação que não cai, necessidade de aumento de juros, o que é horrível, uma combinação horrorosa, inflação para cima, juros para cima. Olha que beleza. Mas esse é o desenho. Aí se chega num momento em que ou se arruma um jeito de cobrir um buraco gigante, ou então é colapso. Colapso, simplesmente não tem pagamento. Não tem os pagamentos. Não tem os pagamentos nem para as emendas dos deputados. Então o governo tinha duas alternativas para resolver o problema. Claro, fora da racionalidade, né? Porque esse governo não considera a possibilidade, nunca considerou a possibilidade da solução racional. Então vamos para a solução do improviso de sempre. Então, duas formas de resolver. Eu poderia aumentar um imposto, mas aí eu teria que resolver com o Congresso, eu teria que envolver o Congresso Nacional, teria que ser com muita antecedência. Se fosse uma contribuição com 90 dias de antecedência, se fosse um imposto com 1 ano de antecedência, só teria efeitos para o ano que vem, teria que ter começado a discutir no ano passado, poderia ter impacto na eleição. Então, deixa enrolar, vamos embrulhando a sociedade. Aí o governo, sem uma solução, cai no colo do ministro da Fazenda, que não tem muita alternativa, ele vai lá e fala, bom, vamos de IOF. Por que o IOF? Porque o IOF é um imposto único que o governo pode mexer nos valores por decreto, sem ter que falar com o Congresso Nacional e sem ter que dividir. Se ele mexesse no imposto de renda, por exemplo, teria que partilhar, dar um pedaço para os estados, um pedaço para os municípios, para fundos de desenvolvimento, etc. Então, você pega a 100 e só fica com uma parte. O IOF você pega a 100 e fica com 100. E o IOF, como ele é um imposto pensado para regular a economia, não para arrecadar, ele é um imposto que deixaram livre para o governo. Distorce alguns investimentos que eram atraentes se tornam repulsivos, outras aplicações acabam sendo punidas sem que tenha um motivo real para isso, a não ser a vontade furibunda de arrecadar. Aí foi essa solução que o governo encontrou. Não preciso do Congresso, fico com todo o dinheiro e não preciso de anterioridade, anuidade, nada. Eu vou lá e sento a caneta. Foi o que o governo fez. Aí eu também não sou obrigado a cortar muito, porque eu estou precisando de uns 50 bi, corto uns 30 e arrecado uns 20. E foi lá e mandou a caneta, decretão, pá! O Congresso olhou aquilo e disse, mas peraí, o meu papel como Congresso Nacional é discutir os tributos junto com o governo. Tributos são aprovados por lei. Aí você me bypassa, faz um decreto, distorce o mercado, porque você não quer negociar comigo, porque você quer fugir de mim, porque você quer fugir do processo democrático tradicional? Opa, desculpa, então se você vai mandar um decreto daí, eu mando um decreto daqui. E vai sair um decreto legislativo derrubando o decreto daí, do executivo. Olha a lambreca. Olha a lambreca em que a gente se meteu. Olha o colapso em que a gente se meteu. Uma disputa de poder entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo, onde está todo mundo certo. De fato, o Congresso está sendo bypassado, porque não era para usar o IOF.
De fato, o Haddad não tinha muita alternativa, porque esse governo gasta de forma irresponsável, ele é o dono do cofre ali, ele é o dono da fazenda, de certa maneira ia sobrar para ele o quê? Se não o IOF. Ele fala, não, vou fazer via impostos para 2026, e aí, quebra esse ano? Você fica sem oxigênio esse ano, em nome da racionalidade de um governo que não é racional? O Haddad está fazendo o que dá. Aí ele vai para um encontro com o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, presidentes da Câmara e do Senado, para dizer, olha, não tem alternativa. E ele não está mentindo. E eles dizem, mas isso é inaceitável. E eles não estão errados. E aí, hein? Quando o ministro não está mentindo e os caras não estão errados. Onde é que isso vai dar? Aí ele sai, Fernando Haddad ontem, da reunião com os dois, dá uma entrevista dizendo, olha, não tem alternativa ao IOF. E o Hugo Mota sai da reunião e diz, eu estou dando 10 dias para o governo achar uma alternativa. Olha que beleza! E o presidente da República saindo por aí, fazendo discursos e mais discursos de nunca antes na história desse país. Nunca antes na história desse país a gente entrou num colapso tão grande. Desde 1989, desde que a gente aprovou em 88 a Constituição, o Brasil vem construindo uma tragédia que é o aumento, ano após ano, das despesas do Estado. A construção de um Estado de bem-estar social europeu nórdico. O direito para tudo. Que eu sou contra? Não, eu sou a favor. Você é contra? Não, você é a favor. Mas quando você está usufruindo do benefício, você esquece do custo. Quando você está analisando o custo, você tem que saber que ao cortar um determinado custo, você está diminuindo o tal do estado de bem-estar social, não sei o quê, que quem paga é você. Então você paga isso com a inflação, você paga isso com o governo não investindo em outras áreas. Então quando você pega o conjunto das despesas do Estado com assistência social, ele chegou num estado tão grande, num volume tão grande, que a parte do orçamento dedicada à construção de uma nação, com infraestrutura, ciência e tecnologia e tal, simplesmente desapareceu. Acabou, não tem mais. Como é que um país enriquece? Crescendo mais do que os países que estão à frente dele. Você pega o conjunto de países ricos, estão lá crescendo a uma velocidade menor do que os países de renda menor. Pega uma grande companhia nacional, ela cresce menos do que uma startup. Pega um país consolidado, os Estados Unidos, cresce menos do que os emergentes. E é muito menos, não é pouco. Pois o Brasil conseguiu um feito. O Brasil consegue um feito de crescer menos do que os Estados Unidos. Se a gente pegar os últimos 10 anos, os Estados Unidos cresceram 28% e o Brasil cresceu 8%. Quer dizer, nós não vamos enriquecer nunca se a gente não crescer mais rápido do que aqueles que já são ricos. Coisa que os emergentes fazem, coisa que a China faz, coisa que a Índia faz. Crescer mais do que os ricos. A gente não faz, a gente não consegue. E se a gente não conseguir crescer mais do que os ricos, significa que a gente está empobrecendo na proporção. E está empobrecendo. O nosso PIB, na proporção, na comparação com outros países, vem caindo. Coisa que esse governo não admite. Coisa que esse governo não fala. Fica só no nunca antes, nunca antes, nunca antes. Mas a gente tem que olhar aquilo que sempre antes. E que este governo continua a fazer ou fazendo pior. Que é apertando o acelerador das despesas, sem racionalidade nenhuma. E está no colo do Haddad. Está na conta do Lula, mas está no colo do Haddad. E esse governo não está nem aí para isso. Nem aí, não está nem um pouco preocupado com isso. Mas nem um pouco preocupado, porque tem a convicção de que esse é o caminho. De que se a gente gastar mais com a área social, a gente vai salvar o Brasil. E no curto prazo, passa essa impressão, porque a renda das pessoas aumenta temporariamente, os aposentados perdem menos do que perderiam com uma política em que o salário mínimo e a aposentadoria não estão associadas. Só que isso é falso. Tanto é falso que olha o buraco que se abriu.
Aonde é que nós vamos arrumar esse dinheiro? Não tem alternativa, diz Haddad, tem que ser pelo IOF. Quer dizer, a gente está recorrendo a um imposto que não foi feito para arrecadar, porque os impostos feitos para arrecadar não passariam no Congresso, e a gente não está disposto a ver o governo negociar com o Congresso, então a gente vai para o imposto regulatório, que não é feito para arrecadar, e depois diz que essa é a única saída e acha que isso é normal. A gente está escorando uma viga com uns pedaços de pau, uns pedaços de galho, umas árvores, e diz é o que tem. Então é um país que está destrambelhado. Mas por fora, parece aquela, sabe, cena de teatro, assim? Você vai ao teatro e você tem a sensação de que você está realmente diante de um cenário, mas atrás tem um monte de pedaço de pau, viga, uns ferros, uns negócio. É assim que está o orçamento nacional. E esse orçamento é a base da construção e do destino do país. E a gente está largado nas mãos de um grupo que acha que quanto mais gastar, melhor. E pode um negócio desse? Quanto tempo essa fórmula vai dar certo? Já deu errado. Já deu errado. E agora nós estamos diante desse nó. A gente vai acompanhar para saber aonde isso vai parar. Eu me refiro à discussão de curto prazo. Aonde isso já parou, a gente já sabe. O Brasil caminha a passos largos para o colapso que o próprio governo anunciou que poderia acontecer em 2027. É incrível, mas pela primeira vez, aí sim, nunca antes na história desse país, um governo anunciou que deixaria uma herança maldita. Este governo anunciou que em 2027 o orçamento não vai ter dinheiro para nada, pois nós já não temos, porque se não aprovar o IOF, já não vai ter dinheiro. Pode um negócio desse? E como é que nós vamos resolver a conta de 2026 e 2027? E cuidar do nosso futuro. Esquece cuidar do nosso futuro. Então, a eleição do ano que vem, se os candidatos disserem a verdade, porque os analistas vão dizer, mas se os candidatos disserem a verdade, a pauta tem que ser ajuste fiscal, sangue, suor e lágrimas. Vocês acreditam que alguém vai ter a coragem de defender essa pauta contra o populismo que vai prometer mais picanha, mais energia